Se você conseguir entender de biomecânica, você vai conseguir escapar das maiores armadilhas que você pode ver no Instagram aí, que a blogueira X ou que o blogueiro Y postou. Então, quando a gente fala de biomecânica, a gente estava conversando nos bastidores Sim, aqui, parece um palavrão quando a gente fala. Já é um palavrão muitas vezes para o próprio professor e para o leigo, para quem só treina, então. Aí fala, não quero saber, esse cara é muito chato, muito técnico, eu tô fora. Então a ideia aqui é desmistificar que a biomecânica é algo tão complexo e que não dá para entender no dia a dia, para que você que treina consiga entender e às vezes explorar isso do seu professor, né, da melhor maneira possível, consiga também olhar para umas besteiras que são ditas na internet e falar, ali tá falando besteira, vamos procurar o lugar certo, né, Cadu? Se você conseguir entender de biomecânica, você vai conseguir escapar das maiores armadilhas que você pode ver no Instagram aí, que a blogueira X ou que o blogueiro Y postou. Não é tão complicado assim quanto parece. Exatamente. Hoje a gente vai dar uma desmistificada boa. É isso aí. E, ao mesmo tempo, a ideia é que a gente faça vocês entenderem que tanto para performance, para o aumento da performance, ou para prevenção de lesões, a gente precisa ir muito de entender da tal da biomecânica. Cadu, Exatamente. seja bem-vindo. Então diz para a galera aí o que é essa tal da biomecânica. Então, gente, basicamente, a biomecânica, ela é a junção ali, vou falar um pouco de educação física, né? É a junção da cinética e da cinemática, né? Basicamente, os princípios da mecânica aplicado no movimento, né? Como que as forças vão atuar no seu músculo durante o movimento, como que elas vão atuar no seu membro, como que isso vai alterar ali o seu treinamento, a sua carga, ou até mesmo, principalmente, o seu resultado. Biomecânica, para você que treina, é basicamente 70% do trabalho que você tem que fazer é aplicar uma boa biomecânica no movimento. Então, quando o seu professor vira para você e fala, olha, ajeita esse pé, coloca esse pé um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para frente, ó, ajusta esse tronco, ó, mantém essa curvatura da lombar, tudo isso ele não tira do nada. Ele tem um motivo para estar te passando isso, tanto para prevenir lesões quanto para otimizar resultados, correto, cara? Exatamente. Se você faz um exercício com uma biomecânica mal aplicada, vamos supor que você está fazendo um exercício de perna ali, ou com algum exercício que move com a articulação do ombro. Se a biomecânica do exercício não estiver sendo aplicada corretamente, a chance de você lesionar, ela é mais alta. Porque o movimento ele vai estar sendo feito de uma maneira pouco otimizada. Você vai estar usando alguns músculos de mais, outros músculos de menos, mas a lesão talvez nem seja o principal problema. Talvez o principal problema seja a falta do resultado esperado. Você quer desenvolver o seu ombro, mas você faz uma elevação lateral com a biomecânica errada, você não vai desenvolver ele. O seu trapézio vai ficar desse tamanho e o seu ombro não vai desenvolver porque falta biomecânica. É isso aí. Se a gente for fazer uma metáfora, Cadu pode confirmar isso, mas é basicamente assim, você tem um carro e você compra 4 pneus novos. Se a biomecânica do carro, se a gente tivesse uma biomecânica no carro, porque lá não tem, é só mecânica mesmo, tiver a correta, o carro está alinhado, está balanceado, o seu pneu ele vai desgastar, mas ele tem um desgaste num tempo de meia-vida muito mais longo. Exatamente. E se ele tiver desalinhado, talvez você reduza até 50% a meia-vida daquele pneu. As nossas articulações, né, são a mesma coisa. Se eu tenho uma biomecânica alinhada, ela vai se preservar. Vai se preservar e até vou aumentar a proteção dela. Exatamente. Né? Porque é um sistema dinâmico, né? Biológico. E a gente tem um princípio que chama princípio do vazamento de energia. O que acontece? Quando você faz um movimento desalinhado, por assim dizer, você está gastando uma energia extra que você não precisaria estar gastando. Você está desgastando um músculo que não devia estar trabalhando e está trabalhando. E aí eu não vou entrar nessa onda aqui, mas quando a gente hiperativa um músculo e hipoativa outra, isso traz diversos problemas. E isso tudo vem da biomecânica. Se a gente não aplica a biomecânica direito, a gente tem uma cascata de problemas que vão acontecendo ali, mas vamos entrar nisso hoje não. Fica para minha próxima canequinha. É isso aí.
E aí é exatamente isso. Se você treina desalinhado, vamos dizer assim, a missão dada para o nosso corpo é missão cumprida. Ele vai executar E o vai movimento, fazer, só exatamente. que ele vai utilizar de subterfúgios que não é o que você está querendo. E aí o seu resultado depois não é legal, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista Da saúde. funcional, Sim, sim. fisiológico, né? Então acho que a gente conseguiu dar um panorama geral. Tá só um exemplo para eles de erros comuns, assim, porque muitas vezes na sala de musculação fica até fácil da gente determinar. A gente tá falando de ombro aqui, eu vou dar um exemplo clássico que acontece numa biomecânica quando ela não é aplicada direito. A gente tem o famoso voador invertido, né? A galera tem uma paixão por aquele exercício que eu particularmente não consigo entender. E aí o que que acontece? A maioria das pessoas, quando vão executar o movimento, faz aqui, ó, com a escápula totalmente solta. É um exercício pro posterior de ombro. Quando a gente tem que contrair o músculo, a gente precisa de um ponto fixo e de um ponto móvel. Se a escápula tá solta e o deltoide posterior tá ligado na escápula e aqui embaixo no húmero, se a escápula tá mexendo, o que que tá contraindo ali? Nada. Isso é um exemplo de biomecânica mal aplicada. Se a hora que você for fazer o exercício, o professor não falar pra você, retrai a escápula, trava e abre o braço, abduz o braço, não faz sentido. Você não vai estar trabalhando o seu posterior de ombro ali. Ele não vai estar contraindo de forma eficiente. Isso é o exemplo mais claro que eu vejo na biomecânica mal aplicada dentro do salão. Aí você deu um exemplo de membros superiores. Sim. Você tem algum exemplo de membros inferiores? Ó, membro inferior. Vamos lá. Falando de biomecânica. Quando a pessoa vai fazer um agachamento búlgaro, por exemplo, que muita gente faz. Normalmente a galera faz visando o trabalho de glúteo. Só que aí a galera tá descendo com o joelho passando muito da ponta do pé. O que isso quer dizer? É algum problema articular? Pode dar algum problema? Não. Mas você vai estar jogando uma demanda muito grande pro quadríceps. O glúteo não vai estar trabalhando de forma tão eficaz. Então o que você tem que fazer? Entrou na posição do glúteo, você vai jogar o movimento para trás e para baixo. E aí você vai ter uma ênfase na extensão do quadril e não na extensão do joelho. Isso é biomecânica. Não existe um jeito de fazer o búlgaro. A gente tem que levar em consideração o objetivo da pessoa, a arquitetura da pessoa, como é que ela é, se tem alguma lesão, alguma coisa assim. Mas isso é biomecânica. Como que eu vou executar o movimento? Aonde que eu vou aplicar a força? É isso. A gente costuma dizer muito nos nossos grupos de estudo que, certo ou errado dentro da educação física, por isso que acaba surgindo muito picareta falando um monte de besteira. Não existe. Ele não existe. Existe o exercício inadequado para alguém em determinado momento, sob determinada condição. E aí, para quem, em que momento e sob qual condição e qual objetivo, exatamente, só bons profissionais conseguem determinar isso, que é o que a gente treina a galera aqui o tempo inteiro. É isso que eu tento trazer no grupo de estudo pra galera. Dentro da musculação, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas ali. Porque quando o aluno pergunta por que eu tô fazendo isso e não aquilo, isso aí, um bom professor deveria saber responder. Qual que é o problema da educação física hoje? Por que eu faço isso e não aquilo? Ah, porque aquele dali é melhor. Por quê? O cara não sabe. Entendeu? Então é isso que eu tento trazer pra galera, que é você saber responder essas perguntas. Por que eu vou usar isso e não isso? Por que eu vou colocar esse primeiro e aquele depois? E isso tudo a gente traz a partir de princípios biomecânicos. Basicamente é isso. É isso aí, é aplicar na prática o que a teoria nos traz, né? E aí tem muitos estudos com análise tanto da cinética quanto da cinemática, como ele disse. E a gente avançou muito de um tempo para cá, porque houve uma melhoria significativa nos aparelhos que medem, né, e que mensuram isso. Sim, sim. Então hoje a gente sabe muita coisa que a gente não sabia anteriormente. E aí é possível fomentar a ciência na prática. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.